bom dia, bom dia. Mais um Enfoque CG com você. Na data de hoje, sábado, manhã de sol. Estou com uma convidada muito especial aqui na Rádio Jara. Para você que está entrando agora, acesse o nosso site www.radiojara.com.br. Siga as nossas redes sociais, Rádio Jara, e o nosso podcast Enfoque CG. A minha convidada de hoje é uma convidada por quem eu tenho um carinho muito grande e quis trazê-la aqui para falar um pouco dessa trajetória que inspira tantas pessoas, tantas mulheres aqui no nosso estado e também fora do estado. Nascida, lá no interior da Paraíba, em 26 de outubro de 1979, veio aqui para Campo Grande na década de 90, então são mais de 30 anos morando aqui no nosso estado. Hoje eu tenho aqui com vocês para falar um pouco da sua vida, da sua trajetória, da sua carreira profissional, Cris Stephanie. Bom dia, Cris. Bom dia, Nando. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Cris, o propósito do nosso programa é contar grandes histórias, falar sobre pessoas que estão aqui no nosso estado e que contribuem significativamente para o crescimento do estado de Campo Grande e também para o crescimento não só pessoal, mas também para o crescimento profissional das pessoas. O seu currículo a gente sabe que é extenso, que é grande, né? Você que a gente já publicou lá na nossa página, que é mãe, que é mulher, que é militante, que tem uma carreira pública, que está aí há anos lutando pela pauta LGBT e que tem uma trajetória brilhante, de vivência e de resistência. São 42 anos, que você vem lutando pela sua própria existência e pela existência de tantas outras pessoas que estão aí também tentando defender a sua identidade, defender a sua sexualidade, defender os seus objetivos e também crescer. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa sua vivência, essa sua vinda aqui para o nosso estado, o porquê e também dessa sua luta, porque a gente vê hoje você é coordenadora municipal, de uma pauta extremamente importante que é a pauta LGBT, só que atrás disso você teve um longo caminho que você percorreu para chegar a essa função, Sim, eu sempre costumo dizer que eu nunca tive vida fácil, e aí, até parafraseando, brincadeiras à parte, nem quando eu fui profissional do sexo a vida foi fácil, que todo mundo imagina que vida de profissional do sexo é fácil. E quando eu faço essa fala, as pessoas falam, nossa, você tem coragem de falar que você foi profissional do sexo? Fui e não tenho nenhuma vergonha. Primeiro porque era uma necessidade de sobrevivência. Depois porque foi dali que nasceu toda a minha consciência política de engajamento no movimento social e de luta pelos direitos humanos. Depois porque ou era isso ou era fazer coisas erradas. Então eu não estava fazendo nada de errado, até porque no nosso país não é crime, ser profissional do sexo. O crime está no rufianismo, está na prostituição infanto-juvenil, essa coisa toda. Mas não você ser maior de idade e se prostituir por livre e espontânea vontade ou por necessidade, que foi o meu caso. Então, assim, eu nunca tive vida fácil. Eu venho do interior da Paraíba, de uma cidadezinha já na divisa com o Rio Grande do Norte. Nasci e me criei num sítio chamado Pirari, bem longe mesmo. A vantagem é que a gente está a 120 quilômetros de Natal e 80 quilômetros de João Pessoa. Cidades praianas, tal, litoral, no agreste paraibano. Não chega a ser uma região sertão, de seca, tal. Jacaraú. Na época era distrito quando eu nasci, hoje é cidade. Até então eu nasci chamava município de Mamanguape, que hoje continua cidade, mas Jacaraú era um distrito que hoje é uma cidade. Então, para você ver, não era nem cidade, era um distrito onde eu nasci, E eu vivi ali até os meus 12 anos, vim para Campo Grande já em 1992 para 93, já no final de 92. Como eu sou de 79, mas sou do final do ano, sempre
quem é de 79 completa ano primeiro que eu, que é lá do começo, e eu tô lá no finalzinho. Ah, não, mas você já tem 43. Não, não tenho, eu vou fazer 43, né? Então, tipo assim, para mim isso é uma vantagem. Por outro lado, o fato de eu ter vindo para cá com 12 anos e conhecido Campo Grande e me apaixonado por aqui, né? Claro que foi difícil, né? A princípio, tipo assim, as pessoas aqui são um pouco fechadas, e aí a gente, né, para conseguir emprego, para se desenvolver, uma pessoa também sem estudo, sem muito conhecimento, porque eu cheguei aqui, eu comecei a estudar, eu já tinha 11 anos de idade quando eu comecei a estudar, cheguei aqui, fui continuar meus estudos, consegui uma bolsa de estudo no Colégio Dom Bosco, eu lembro na época, né, no ano de 94, por aí, tipo assim. Então, até mais ou menos 94, 95, eu tinha só a quarta série primária. E aí, quando meus pais foram embora, eu fiquei aqui com a minha tia, né? Na verdade, eu tinha vindo antes com o meu pai. Depois, a minha mãe veio, não se acostumaram aqui e foram embora. Eu fiquei com a minha tia e, enfim, problemas de famílias acontecem, eu, né, não quis ficar naquela situação e fui procurar viver sozinha. Em dado momento, graças a Deus, nunca morei na rua, mas em dado momento cheguei a dormir na Praça Ari Coelho, né, no banco da praça, porque não tinha às vezes passe para voltar, procurava emprego andando de a pé no centro desse Campo Grande. Enfim, isso com 14, 15 anos, mais ou menos, né? Adolescente. Então, depois eu achei emprego, lembro como fosse hoje, eu sempre faço questão de falar, não é uma apologia à empresa, mas, tipo assim, pelo agradecimento mesmo de ter conseguido, na Rosalândia Floricultura, que era famosa aqui na época. Você já se identificava como Cris? Na verdade, assim, eu não tinha, assim, pela minha criação, né, em igreja evangélica, na verdade é o contrário, desculpa. A minha mãe era daquelas católicas severa, que fazia até procissão, e minha beata mesmo de igreja, de procissão, de rezar texto e tudo mais, e meus avós evangélicos. Como eu vivia muito com a minha avó, minha mãe falava assim, vamos rezar. Eu falava, não quero rezar, eu quero orar. Que minha mãe, né, tinha essa briga, essa contenda lá, principalmente no Nordeste, porque é de grande maioria católica, hoje nem tanto, mas era muito maior, e existia essa perseguição também contra os povos evangélicos, né? E hoje eu fico me imaginando, porque eu não entendo como que muitas denominações religiosas evangélicas terminam sendo tão fundamentalistas ao ponto de perseguir outros povos, outras comunidades. Porque eu sofri isso quando criança, porque eu seguia uma religião evangélica e as pessoas que eram católicas perseguiam esse povo porque era minoria, né, naquela região. Aí, tá, beleza. Eu ainda adolescente, vim para Campo Grande, minha família foi embora, consegui emprego na Rosalândia. Eu não tinha nenhuma percepção do que era ser uma pessoa trans. Lembro-me que, como eu sempre fui uma pessoa muito desenvolvida assim, grande, né, sempre tive bastantes atributos, então eu entrava em qualquer lugar com 15, 16 anos como se fosse maior de idade. Eu lembro que eu fui num estabelecimento LGBT uma vez, naquela época falava GLS, né, parecia até marca de carro da Chevrolet, Monza GLS. E aí, assim, lá eu, te juro, eu entrei e voltei de retro, rezando, porque eu vi dois homens se beijando, eu achava aquilo cúmulo, porque na minha criação, como eu, só que tinha aquela questão interna. Eu não me reconhecia, não sabia quem eu era, mas também não me via nos padrões heteronormativos, né? E aí que eu fui começando a entender, porque a princípio, não, então se eu não sou gay, se eu não vivo esses padrões cisgênero heteronormativo, quem eu sou, né? Aí, claro, fui uma vez, né, saí nesse apavoro, mas voltei e fiz algumas amizades. E lembro que nessa época existia muito preconceito, discriminação dos próprios LGBT, dos próprios LGBT, LGB, né? Dos LGB contra os T, contra as trans. Porque era assim, eu lembro que eu estava lá, já tinha feito algumas amizades, e aí chegou uma moça, né, seios fartos, quadris grandes, loira, e
E daqui a pouco chegou outra morena e foi chegando. E eu falei, nossa, como que é linda, quem que são? Aí fala, não são mulheres, são travestis, como se tipo, assim, mulher se resumisse apenas a um órgão sexual, né, de nascença. E aí, e não fala com elas que elas são perigosas, porque elas matam, elas roubam, elas são isso, elas são aquilo, anda com gilete, tem uma navalha, todo aquele mito que as pessoas criavam, né? E assim, eu assumi minha transexualidade com 17 anos para 18, por aí, e até hoje eu nunca vi ninguém andando com gilete na boca, nem navalha, nem matando, nem roubando, ao contrário, né? Temos bastantes pessoas trans violentadas, vítimas de violência. Sabemos que 90% dos casos em que vão parar em delegacia são desacordos comerciais, porque infelizmente a grande maioria vive da prostituição, até por falta de oportunidades no mercado de trabalho, mas todos aqueles mitos criados aí falavam, não, se você virar trans, se você assumir sua transexualidade, você não vai poder ir no shopping, você não vai poder ir. E de fato era assim, né? E toda semana uma foto de uma trans assassinada, aquela coisa toda. E aí logo quando eu assumi a minha transexualidade, porque como lá no começo, no serviço, era uma coisa meio andrógena, porque eu usava, na época era muito comum aquelas roupas baby look, unissex, e aí eu usava uma botinha que também era unissex e ficava aquela coisa estranha, porque eu lembro que eu atendi uma vez um rapaz e ele chegou para comprar uma violetinha, eu sempre fui muito boa de persuasão e fui convencendo, ele terminou levando uma cesta café da manhã, que era praticamente umas 200 violetinhas daquela. E ele ficou todo feliz e tal, e depois ligou para agradecer e falou que queria falar com uma moça que atendeu ele. E eu lembro que todo mundo ficou, mas aqui não tem nenhuma moça, né? Que só tinha rapazes trabalhando lá e tal. Não, tem sim, uma que me atendeu assim, assim. E foi daí que eu fui me entendendo, né? Como pessoa trans, eu falei, não, então pera lá. Então se eu não sou homossexual, se eu não sou uma pessoa heteronormativa, cisgênero, algum lugar eu tenho que me enquadrar. E fui fazendo amizade com as trans. E fui vendo aquela violência e tal. E quando eu realmente resolvi assumir mesmo, tipo assim, eu só consegui ficar mais um ano no serviço, porque já estava insustentável. E terminei pedindo para sair, fiz um acordo com meus patrões, recebi meu seguro-desemprego, e depois fiquei desempregado, porque não conseguia mais emprego. Às vezes você ia, chegava lá, não, beleza, tal. Quando mostrava o documento, né, estava com o nome não compatível com a sua identidade, e eles não empregavam, né? Então, eu tive que fazer o quê? Ir para a rua. E foi da rua que nasceu, então, todo o meu desejo, a minha vontade de fazer militância. Falei, não, aquela história de que trans são tudo violenta, de que tem que se envolver com droga, de que todas têm que viver da prostituição, e de que não podem superar isso, de que não vai, e que não pode ir no shopping, que não pode isso e aquilo. Não, a gente vai pôr isso por terra. E fomos fazendo isso, né? E fomos trabalhando, aí fomos nos unindo, fomos fazendo a reunião. Na época tem até hoje uma ONG que é o IBS, que foi quem tinha um projeto, inclusive erroneamente, mas foi importante, que chamava Eros, atendimento aos profissionais do sexo masculino de rua. Aí você ia olhar os masculinos, eram as pessoas trans. Mas não deixou de ser importante, porque até então também não se existia um conhecimento, né? Só se falava em homossexuais, em gays, etc. e tal. Mas aí eu aproveitei do fato de ter sido chamada para, de alguma forma, colaborar no projeto, para que a gente pudesse montar a instituição. Através dessas reuniões, tirar um tempo, não só para falar de IST, porque isso não era um problema específico da comunidade LGBT. As ISTs, né, AIDS, sífilis, todas essas mazelas sexualmente transmissíveis que tem aí, é um problema da sociedade. Né? Só que historicamente vendeu-se como se fosse problema apenas da comunidade LGBT. E aí eu aproveitava essas reuniões em que era falado sobre esses assuntos também para falar sobre a possibilidade e a necessidade de auto-organização e militância e tal. E em 13 de janeiro de 2001 criamos a TMS, que é a percussora do movimento no Estado, que é a Associação das Travestis e Transsexuais de Mato Grosso do Sul. Com isso, a gente tem caminhado, chegamos onde chegamos, né? São quantos anos de associação, Cris? Olha, de 2001 para 2011 foi 10, 2021, 20, 21 anos, né? 21 anos. 21 anos já.
quantas pessoas transexuais e travestis já foram cadastradas ou já passaram por algum atendimento? Você tem mais ou menos a estimativa? Se a gente for fazer uma conta, é bastante, porque existe assim, é bastante, que eu digo é bastante mesmo, vai ser milhares, que eu digo assim, 2.000, 3.000, porque são muitas, porque o que acontece? Tem aquelas que faleceram em decorrência, né, da própria violência e não tinha família, nós tivemos que atender, reconhecer corpo, lamentavelmente, quantas vezes eu fui em IML e tal. Tem aquelas que precisou de auxílio, tem aquelas que eram, né, positiva, ou que chegou à sua velhice sem ter emprego, a gente tem que ir atrás de LOAS, né, BPC. Teve aquelas que a gente atendeu com cesta de alimento, né, ou cadastrou em algum programa social, e tem aquelas que a gente atende dioturnamente na rua. E tem uma questão importante no mundo das pessoas trans, que é a rotatividade. Então, tipo assim, tem mês que Campo Grande pode ter 300, 200, tem mês que pode não ter 10, 15 só, né? Mas aí, lembrando que nós estamos a nível de estado, nós fizemos um cadastramento prévio lá no começo de 600 trans no estado inteiro, né? Sim. Principalmente nos grandes centros, Corumbá, Dourado, Três Lagoas, Coxim, Aquidauana e tal. Todo local que a gente imaginava, principalmente onde tem pontos, né, de prostituição, caminhoneiros, posto de gasolina, essas coisas. Então a gente foi em todos esses ambientes e cadastramos. Depois a gente deixou que cada município criasse sua própria instituição. Fomos incentivando, como é o caso de Dourados, Três Lagoas. Organização. Isso. Aí, tipo assim, a partir do momento que essa pessoa se associa ou se afilia naquela instituição, automaticamente estaria afiliada à nossa, porque é meio que uma rede, né? E você estava falando comigo também que a associação ela tem um papel fundamental na questão do atendimento, mas também na questão da formação social, né, da pessoa travesti e transexual, com oferecimento de cursos, com a participação em projetos, com as próprias travestis transexuais trabalhando nos projetos, né? Uhum. Assim, eu vejo assim, todos os projetos, né, tipo assim, geralmente as instituições desenvolvem, e eu entendo, respeito, procuram sempre colocar acadêmicos, que não deixa de ser menos importante. E aí as pessoas sempre falam, me manda um técnico da sua instituição. Eu sempre falo, não, aqui a gente não tem técnico, aqui a gente tem público-chave que trabalha nos projetos. Por quê? Pessoas com vivência, né? Isso, porque a nossa ideia é justamente fazer com que o próprio público, né, faça parte dessa ação, receba de alguma forma alguma bonificação, que não é lá grandes coisas, mas que receba, e que ela mesma faça esse serviço, por exemplo, de interlocução, direitos humanos, tenha aprendizado, e a gente incentiva, inclusive, claro, vai ser todas? Não é todas, né? Mas hoje, por exemplo, assim, a gente pode citar muitas que estavam, por exemplo, lá do passado, na prostituição, e que hoje vivem suas vidas como cabeleireira, ou voltaram para a faculdade, ou estão estudando, ou está no serviço público, ou fez concurso, né? Então a associação ela tem esse papel de falar que é possível, né? Que é possível você se profissionalizar, você se qualificar, e que não é porque é transexual ou travesti que a sociedade em si marginaliza, né? Que essas meninas vão perder os seus sonhos, né? Ou vão ficar estagnadas em um processo de marginalização. E aí você me falou nos bastidores também a importância da associação a nível nacional também, né? Porque vocês falam a nível nacional, né? Sim, a nossa instituição hoje ela é afiliada a duas instituições nacionais, que é a Aliança, né, Nacional LGBTQIA+, e a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, cuja eu também fui presidente de 2012 a 2016. E hoje a ANTRA é reconhecida internacionalmente, né? Após a minha passagem pela ANTRA, que foi de cortar os cordões umbilicais com outras instituições nacionais, não como forma de revanche, mas para dizer, olha, a gente vai trabalhar conjuntamente, mas cada instituição... Você já foi presidente nacional? Presidente nacional, 2012 a 2016, e foi o momento em que eu trabalhei muito pela polarização
de divulgar a ANTRA, de fazer com que a ANTRA se tornasse uma instituição não mais dependente de outras, mas que ela trabalhasse e caminhasse com as próprias pernas. E é uma instituição que eu conheço a história, é uma instituição de renome, né, de muita importância. E que, por exemplo, gera dados importantes para a própria criação de políticas públicas que vão atender as pessoas LGBTs. Né? Sim, recentemente a gente, junto com outros organismos internacionais, fizemos, por exemplo, visita nos presídios a pedido da ANTRA em todos os 26 estados, né, com a federação da 27, fazendo pesquisa sobre o processo de pessoas trans no sistema carcerário, né? Questão da hormonioterapia, do respeito ao nome social, troca de nome e gênero no registro civil, questão de ala ou celas específicas, independente se é no presídio masculino ou feminino, para que elas possam ter sua própria liberdade pessoal ali dentro. Claro que elas estão privadas da liberdade do dia a dia, mas ali dentro elas têm um pouco mais de conforto, como, por exemplo, privacidade. Porque se fica numa cela com outros homens, ela pode sofrer, inclusive, violências, estupro e outras coisas, ou ser obrigada a ser soldado de outros criminosos, por exemplo. Ou então, se for no feminino também, para elas também ter essa privacidade, né? Porque hoje a lei permite que ela vá para um presídio feminino conforme ela escolha e decisão própria da pessoa trans. E você tocou num ponto fundamental, Cris, que é a importância do nome, né? Da identidade da pessoa trans, da pessoa travesti, que antes não era respeitado, tampouco reconhecido, né? Principalmente nos espaços de atendimento, de serviços públicos, né? Sim, e isso a gente deve muito ao SUS, né? Mais uma vez aí a saúde saindo à frente. Sabemos que temos problemas, que temos dificuldades, às vezes má gerência de recursos. Eu sempre costumo dizer que muitas das vezes o problema do SUS, o problema da saúde pública não está na falta do recurso. Apesar de a gente saber que é bastante sucateado. Às vezes está na má gestão desse recurso, né? E aí o que acontece? O SUS, mais uma vez de forma humanizada, numa discussão, numa conferência nacional, ele cria a questão da implantação do nome social, que até então as pessoas falavam nome de guerra, nome de não sei do que, apelídio, né? E o SUS cria, então, a questão do nome social. E aí as pessoas falam, mas por que nome social? Porque é o nome que socialmente a pessoa é conhecida. Né? E aí, sem fazer nenhuma apologia partidária, mas um exemplo, por exemplo, foi o próprio ex-presidente Lula, que, por lei, né, ele conseguiu ingressar na justiça e incluir o nome Lula, que não tinha, né, porque era Luiz Inácio, e a Xuxa também, que era só Maria das Graças Meneghel, e conseguiu incluir o Xuxa, né? Então a gente sofria muito com essa questão, porque falava nome social, pelo qual a gente é socialmente conhecida, e tínhamos pessoas, né, de alas conservadoras, inclusive do meio jurídico, mas por ser religioso, dizendo que a gente estava praticando falsidade ideológica. Nós temos inclusive um promotor aqui que pegou muito no pé das pessoas trans na escola, por exemplo. E que, na verdade, Cris, não é um apelido, né? É muito mais que isso. Pessoas morrem, né? Pessoas se matam porque não tiveram seu nome, a sua identidade reconhecida socialmente, né? E as pessoas acabam se afastando do serviço também, né? Sim, sem dúvida. O que acontece? Como eu disse lá no começo, quantos serviços eu perdi por falta de adequação do nome, do meu gênero, nome, à minha aparência, né? Então, assim, outras trans também já devem ter passado por isso, por esses constrangimentos. Ou então, por exemplo, você vai fazer um crediário. O cara tá lá, ai, senhora, tá, não sei o que, até aí tudo bem. Quando você mostra o documento, o cara muda a atitude, mas se chamar de senhor, né? Eu já aconteceu o fato, por exemplo, que daí a pessoa, ai, não sei o que, senhora, tá, ai, senhor, aí... Né? Aí eu pegava e ficava olhando para o lado. Falei assim, moço, o senhor está vendo fantasma? Tem... Não, por quê? Eu falei assim, não, porque até então não estou vendo nenhum senhor aqui e tal. Por quê? Isso aconteceu, né, várias vezes, e depois que o Supremo então faz esse reconhecimento e autoriza que os cartórios façam essa troca de nome e gênero das pessoas trans, sem precisar fazer a retificação sexual, né, no caso a redesignação, a troca de sexo, ditamente dito, isso facilitou e muito, porque antes você entrava no processo judicial,
gastava aí uma dinheirama, nem todo mundo tinha esse dinheirama. Hoje assim, pondo um por baixo, assim, um pelo outro, você gasta aí uns 250, 300 reais. E mesmo assim tem muitas que não tem. Agora você imagina 10 mil, 12 mil. E aí, para muitas das vezes você gastar tudo isso, chega lá na frente, o juiz olha para sua cara e fala, não, eu não vou te dar porque eu não acho que você tem cara de mulher, por exemplo, né? Condicionada a outra pessoa decidir qual que é a identidade. Exatamente, como se ser mulher tivesse uma padronização. A gente sabe que tem muitas mulheres cisgêneros que nasceram biologicamente do sexo feminino, mas que também têm aparências características masculinizadas, tem voz grossa, tem, né, tem pelos, enfim, e eles criam essa coisa, ou um rosto um pouco mais quadrado e tudo mais. E nem por isso deixam, né, de serem mulheres, mas eles tinham essas visões. Aí o Supremo, fazendo isso, afastou. E aí tem aqueles fundamentalistas que falam, mas aí o cara que é criminoso, que é bandido, pode se aproveitar disso. Ou seja, sempre aquelas mesmas balelas para tentar diminuir o outro ou tentar tirar direito do outro. Por quê? Duas coisas é importante frisar. Você não vai mudar o nome do seu pai e da sua mãe. E você vai mudar o seu prenome, você não vai mudar sobrenome. Sim. E outra coisa é que não muda o CPF. E agora, a única coisa que você poderia fazer se tivesse em um outro estado, ao trocar o nome, o CPF vai continuar o mesmo. Se você tem processos, o processo vai ser o mesmo. Se você não tem, ok. E aí a única coisa que vai mudar agora, que recentemente, que é a história do documento único, né, que todo mundo não vai mais precisar aquele monte de RG, porque você podia tirar um RG em cada estado, como se fosse primeira via. Então você podia ter 27 RG, por exemplo, é um absurdo. Hoje em dia não, né? Mas só para deixar claro que o mais importante, que é o CPF, não vai mudar. Então se você tem processo, você tem BO, você tem nada, então essa história de que se um bandido pode se aproveitar dessa prerrogativa, mentira. E é o fato de essas pessoas serem vistas como pessoas cidadãs, né? Porque a gente fala tanto de direitos, de políticas públicas, mas o voto em si ele não tem sexo, né? O voto é voto. Então todas as pessoas votam, sejam elas de qualquer religião, qualquer localidade, elas votam, né? Basta ter o título, estar ali regular com suas documentações e ela vota. Com certeza. Então você está reconhecendo também essas pessoas como cidadãs, né? E aí eu trouxe uma convidada aqui que ela falou um pouco sobre a drag, né? E tinha uma confusão também antigamente com isso. E drag é uma performance, é uma coisa mais cultural, e transexual e travesti é uma identidade, né? Como você se identifica como mulher. E aí também a gente tem os homens trans também, né? Que levou-se um tempo maior para essas pessoas também, né, se auto-identificarem, se começarem a se reconhecer como homens trans, né? Sim, e aí foi bom você ter falado, porque tem duas coisas, né? Primeiro que hoje nós temos o Mr. Trans, lá no Glauci Rocha, a partir das 19 horas, entrada franca, né? Gratuita, para quem não entende. Pessoal do IBRAT. IBRAT, né? Isso, do transmasculinidade. E a segunda coisa, que já que você tocou no assunto, que foi através da ANTRA que nós iniciamos o processo de criação do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, né? E através do Luciano Palhano, na época, outros homens trans. E aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também. Foi através da TMS que a gente criou o núcleo, e assim que possível, quando a gente percebeu que eles tinham condições de caminhar com as próprias pernas, a gente então, né, cortou o cordão ali e deixou caminhar. E eles estão indo muito bem, estão militando muito bem, cresceu bastante o número de pessoas, homens trans, que estão se assumindo, né, que estão vivenciando a sua identidade, e isso é muito importante, né? E que por trás desse não reconhecimento, dessa não identificação, existia processo de sofrimento, né? Processos de dor, processos de depressão, e que é importante esse fortalecimento do coletivo através das associações, das ONGs, porque as pessoas se sentem mais fortes, né? Se sentem mais unidas, né? De alguma forma. Né? Não, sem dúvida. Uma coisa importante, por exemplo, pessoas deixar de ir, por exemplo, a um posto de saúde, a um atendimento médico, se automedicar, por exemplo, para não passar por constrangimentos, né?
né? Hoje, graças a Deus, com a questão do nome social, com a questão da troca de nome e gênero garantida por lei, isso tem se reduzido cada vez mais. Também é claro que a gente não ficou só nisso, né? Por exemplo, a capacitação, a orientação do profissional também no atendimento tem sido feito constantemente. E hoje, Mato Grosso do Sul, para quem lá em 2001, né, iniciava um processo de iniciar ali a primeira ONG, pró-LGBT, no caso especificamente de trans, porque existia todo esse preconceito maior em relação às trans. E aí é engraçado, porque quando a gente queria criar uma instituição LGBT no Estado. E teve problemas dos gays e as lésbicas não querer participar conosco. Aí nós criamos a TMS, e depois a TMS terminou sendo uma espécie de guarda-chuva, de mãe dessas outras instituições LGBT que existem hoje. E mais interessante, o estado de Mato Grosso do Sul hoje, Campo Grande, né, nós estamos num ambiente confortável perto de outros estados, que a gente tem leis, decretos, instituições, órgãos criados tanto no governo do estado quanto no município, em alguns municípios também como Corumbá, Dourados, Três Lagoas, que trabalham em favor dessa população com o acolhimento, com o atendimento, com os direitos humanos, com o respeito, antes de mais nada. E foi tudo fruto desse processo que a gente iniciou lá em 13 de janeiro de 2001. As pessoas falavam, não vai dar certo, você está doido. E aí eu sofria duplamente, porque daí eu sofria o preconceito dentro da própria comunidade LGBT em si. As próprias trans não acreditavam diante do tamanho da violência, achavam que isso não ia dar em nada, que a gente só ia sofrer mais violência por estar fazendo denúncias, né, principalmente contra algumas forças de segurança. E aí, com isso, eu sofria esses processos e ainda sofria a questão do preconceito por questão de xenofobia, de região. Por exemplo, volta para sua terra, vai comer calango, como se fosse na cabeça das pessoas, todo nordestino passa fome, come calango, vive na miséria, né? E tudo isso eu ouvi. E hoje eu fico olhando, tipo assim, quando as pessoas falam, nossa, mas por que tanta discordância, por que tanto segmento, por que tantos grupos? Aí eu falo assim, é porque valeu a pena. Se não tivesse valido a pena, ninguém tinha criado outros grupos. Né? O pessoal fica, vai aumentando letrinha, vai aumentando letrinha. Mas se você for buscar a história, o processo, né, as conquistas, a gente vai entender o porquê que existem as letras, as siglas, enfim. Uhum. E aí você toca aqui em dois pontos importantes também, né? Que é a questão do Estado, do governo criar espaços de defesa, de promoção de direitos humanos de pessoas LGBTs. Então a gente tem aqui no Estado, né, a subsecretaria estadual, né? Mandar um abraço para o Léo Bastos, né, que é o subsecretário. E nós temos no município, né, uma coordenadoria aí que já vem há alguns anos e que você é a coordenadora municipal. E a importância dessa coordenadoria como um espaço de mobilização, de interlocução e de também fazer com que as pessoas se sintam ainda mais partícipes, né, da política pública. Sim, as pessoas sempre me perguntam. Uma coisa importante, nós temos não só a coordenadoria LGBT, mas são 8 coordenadorias, se eu não me engano, né, da questão racial, indígena, pessoa em situação de rua e droga, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, tudo dentro de uma subsecretaria de direitos humanos, né? Então a administração pública municipal, ela é assertiva, né? Tudo é perfeito? Nada é perfeito, a gente está tentando acertar, né? A gente está fazendo o nosso melhor. E eu percebo que a administração tem cada vez mais se comprometido com essa questão da pauta dos direitos humanos, com os movimentos sociais, né? Atendendo as lideranças comunitárias, por exemplo, coisa que não existia, né? Então tudo isso é importante. E às vezes as pessoas até me perguntam, porque as pessoas ficam tentando colocar em xeque a questão da sexualidade, a questão da religiosidade, a questão não sei do que. Mas como que você, trans, militante, histórica, não sei o que, está lá numa gestão onde a administração pública é feita por alguém que é evangélico? Duas coisas importantes. Uma, o respeito, né? Outra, é saber diferenciar o que é gestão pública, né, das minhas condições pessoais.
Por exemplo, o fato de eu ser trans não me torna menos qualificado do que uma pessoa que é hétero, né? O fato, por exemplo, da prefeita ser evangélica não faz com que ela tenha que ser homofóbica, preconceituosa, racista ou qualquer outra coisa. Muito pelo contrário. A gente tem sentido na administração, tanto do ex-prefeito quanto da atual prefeita, que existe uma questão humanizada, de respeito, e que cada um tem a sua vida pessoal, sua religiosidade, sua sexualidade, mas que todos juntos são uma grande equipe que trabalha por Campo Grande, né? Pela administração, para que a coisa seja feita de forma humanizada. E aí você vai falando, Cris, aí a gente volta lá atrás, né? Pega um gancho, né? Que lá atrás você disse, fui vendedora de flores, atendi uma floricultura. E aí eu chamo a atenção mais uma vez dos nossos ouvintes, das pessoas que nos assistem, que o processo de conquista, ele é árduo, ele é longo, né? A gente fala que algumas pessoas são privilegiadas e outras são marginalizadas. E uma pessoa travesti, uma pessoa transexual, uma pessoa negra, ela sente muito mais na pele, né, esse processo de conquista árduo para conquistar espaços como esse. Então a Cris Stephanie, que veio lá do interior da Paraíba, que mora aqui há 30 anos, que estava na rua, que se prostituiu para se sustentar, mas que também vendeu flores na floricultura, hoje é coordenadora municipal de uma pasta, né, que trabalha com os direitos humanos das pessoas. E o quanto que você deve ter possibilitado que outras pessoas que também estavam na rua saíssem dessa situação e tivessem acesso à faculdade, tivessem acesso a um curso profissionalizante. Então, eu quis te trazer aqui principalmente para você também mostrar isso, que é possível, né? Que outras meninas que estão nos assistindo, os outros meninos que estão nos assistindo, que não deixe de lutar, né? Pela sua história, pelo seu propósito, né? Não, sem dúvida. E assim, não só vendedora de flores, eu vendi roupa, porta a porta, eu vendi livros, que é a coisa mais difícil do mundo. Eu lembro que a gente chegava com catálogos e as pessoas falavam, eu já tenho religião, achando que era testemunho de Jeová, por exemplo. E aí a gente tinha todo um preparo para poder convencer a pessoa. Falar, não é sobre religião. Nós estamos aqui para oferecer obras didáticas. Obra do quê? Porque se você falasse livro, né? Brasileiro é um público que infelizmente não é muito de ler. E aí... mas o que é isso? Eu falei, posso entrar? Posso conversar? Quando você vê, você já estava almoçando, tomando café. Aí ainda que você não vendesse uma Barça da vida, um dicionário, você vendia lá uma Bíblia Sagrada, aquelas grandes, principalmente para quem é católico, né, que tinha aquelas ilustrações, livros de receita, ou então enciclopédia na época para as crianças, né, para os adolescentes que estavam estudando, fazendo faculdade e tal. Então, não tinha Google. Então a gente fazia isso tranquilamente, então assim, era difícil e eu conseguia vender. Então quer dizer que eu sempre fui muito comunicativa, né? E limpei chão, né? Tipo assim, quando eu entrei na floricultura não foi vendendo não, eu entrei limpando o chão, serviços gerais. Depois de um ano que eu passei para venda e tal, e saí de lá praticamente assim, tipo, não como que eu posso dizer, no papel ali, encarregada, mas todos os vendedores, antes de ser contratado, a consultada da história era eu. O que você achou? Acompanha, vê para mim, vê se tá bem e tal. Então, tudo isso é um processo, né, de crescimento. E não só isso, como eu disse no começo, eu comecei a estudar muito tarde, terminei meu curso de aceleração, que hoje é chamado de EJA, já com 23 anos, aí fui fazer ensino médio de forma regular ali no Joaquim Murtinho, né? Eu andava de a pé de trás do Senai ali até aqui na prefeitura, no Arlindo Lima, para vir fazer curso de aceleração, porque eu tinha a 4ª série primária até os meus 15 anos, tive que trabalhar, né? Tem mais uma coisa, trabalhei no Google Lanche também, na época não tinha Burger King, não tinha, né, McDonald's, então o top da cidade era Come e Gugu. Então eu fui trabalhar de balconista, eu saía da floricultura e ia trabalhar de balconista à noite, então eu não tive tempo de estudar, ou eu trabalhava para sobreviver, né? Mas agora você chega no ano de 2022, com 42 anos, acadêmica de Direito.
Exatamente, porque era meu sonho, era minha vontade, né? E eu fui em busca, fui atrás, fui procurar, né? E fui, fiz Enem, fiz vários Enems, e até que agora deu certo e eu tô lá, tô no segundo semestre já. E como que é, assim, falando um pouco, né, de conquista pessoal, como que é o sabor dessa conquista para você? Porque a gente sempre tem essa questão do estudo como uma forma de libertação para algo melhor, né? Para uma vida melhor, para uma condição melhor. E para uma pessoa que já sofreu tanto com questão de gênero e sexualidade, que percorreu tudo isso, como que é o sabor que você teve ao acessar uma faculdade? Bom, primeiramente assim, tipo, é uma realização pessoal. Tipo assim, eu penso, eu sei que ter um canudo na mão, ter lá um diploma, para muitas pessoas é uma questão de realização profissional. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa não realizada. Tipo assim, eu conquistei muitas coisas. Eu tenho minha casa, não sou rica, mas tenho minha casa, tenho meu carro, consegui ajudar minha família em algumas coisas dentro daquilo que eu pude. E continuo ajudando, claro. E estar dentro de uma administração pública, trabalhando com, né, tipo ali, com cargo de confiança, tipo assim, é uma realização que muitos, né, tipo assim, não têm. Claro, para isso existiu um processo político, fui filiado a alguns partidos, minha militância nasceu ali dentro do Partido dos Trabalhadores, depois não me identifiquei com algumas pessoas que vieram, né, após aquela militância ferrenha que realmente tinha o partido e hoje não tem mais. Aí eu me desvinculei, fui para o outro partido, 2 vezes saí candidata, uma eu fiz 1.500 votos, a outra 1.400 e pouco, e assim é a vida. E, tipo assim, na última também foi o contrário, tipo assim, foi uma campanha atípica, em meio a uma pandemia, 15 dias de campanha porque a gente não tinha recurso, quando o recurso do partido chegou, foi já em cima da hora, a gente não conseguiu fazer muita coisa. Mas a gente sempre tem alguns amigos. Então fiz lá meus 300 e poucos votos. Agradeço a todos. Sempre vou agradecer porque é confiança que as pessoas estão depositando, né? O voto é isso. Ainda que você não ganhe, são pessoas que acreditaram. E isso me projetou, me possibilitou. Agora, tenho um sonho? Tenho. Não vou mentir e dizer, morreu o meu sonho de realização política. Não. Eu penso assim, as pessoas são livres. Infelizmente, nós vivemos num país onde as pessoas passam por necessidades. Elas assumem compromisso com você, elas até comungam do mesmo pensamento que você, quer melhoria para a sua vida pessoal, familiar e até mesmo da comunidade, mas chega ali o cara com botijão, com R$100, com a cesta básica, e quem está passando fome não espera. A barriga não espera. Eu sei que aquilo não vai sanar o problema da vida dessas pessoas, mas naquele momento ela vai pensar na fome, vai pensar no que está passando, o filho que está preso, um advogado, essa coisa toda. E aí quem tem poder aquisitivo, meu colega, leva a eleição no papo e no dinheiro já era, né? Isso é real, mas eu sou grata, fazer 1.000 e tantos votos, como eu fiz na primeira eleição, sem dinheiro, sem recurso, sem nada, só com a cara e com a coragem, uma pessoa trans, preta, pobre, nordestina, da periferia. Então, assim, eu sou muito grata. Agora, eu sonho, de coração, eu sonho um futuro aí, não sei se tão logo, mas hoje eu estou focado na minha faculdade. Por quê? Porque era algo, né, que eu precisava realizar, que eu queria muito, né? Não sei se vou fazer concurso público, se vou advogar, se vou, não sei, se vou estudar mais, ser juíza, por que não? Tudo é possível. Mas nesse momento o foco é a faculdade, porque a eleição tem a cada 2 anos. Né? Então eu posso aí depois sair e tentar de novo, e tentar, por que não? Né? É um sonho, né? Eu acredito, uma hora chega. Né? Mas o meu maior sonho era poder chegar. Eu sei que eu tenho muito a contribuir com a sociedade campograndense. Eu sei o que eu posso fazer, não só para o Campo Grande, mas pelo Estado. Mas para isso as pessoas precisam acreditar. Né? Então, uma hora chega. E incentiva outras pessoas também a acreditar que esse meio político também é um meio de conquista de pares, né? Não é um meio de conquista individual apenas. Né? Porque a gente vê questão indígena, né, que está aí batendo a porta, a questão racial e a questão LGBT também. Então, ter representantes nesses espaços, né, de decisão é fundamental. Mas esse espaço de decisão só vai ter um representante quando as pessoas se unirem, né, por um propósito comum e entenderem que uma voz lá dentro fala por várias pessoas. Exatamente. Né?
Mudando um pouquinho, e você falou que hoje, né, nós vamos ter o Mister Trans aqui, né, lá no Glaucio Rocha, né? E semana que vem nós vamos ter outro concurso, né? Vai, dia 22, sexta-feira que vem, nós temos o Miss Trans oficial que acontece na FETEMES. Na rua 26 de agosto, ali em frente ao Romeu e Julieta, né? Atrás do Vale Verde, até o Vale Verde. É um evento estadual. É um evento estadual, tem apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, do Estado. Vai ter, são 10 candidatas de cidades diferentes, né? Eram 13, mas infelizmente 3 desistiu por questões pessoais mesmo, né? Familiar e tudo mais. Mas nós temos ali 10, eu não lembro agora todas as cidades, mas eu sei que é aqui da Uana, Anastácio, Corumbá, Ladário, Campo Grande, Porto Murtinho, Dourado, tem bastante. E aí, além dessas 10, nós temos o Trans Plus Size, que é a valorização da mulher trans, que também é gordinha e que as pessoas têm preconceito, né? Duplo preconceito. Quebrando a padronização. Exatamente. São todas lindas, maravilhosas, todas com condições. Como eu disse para elas, o nosso concurso, o principal objetivo não é criar... como que eu posso dizer? Criar um embate, né? Tipo assim, olha, todas estão concorrendo, é óbvio. Todas são lindas e têm condições de ganhar, isso também é óbvio. Mas o nosso principal objetivo é o combate à transfobia. É fazer com que as pessoas vejam que nós somos pessoas comuns, que temos belezas padronizadas ou não, como todo mundo, né? Por que disso que eu falo assim? Muitas pessoas têm aquela mania horrível e acham que não está ofendendo. Nossa, jura que ela é trans? Nem parece. As velhas frases, nossa, olha... Nem parece que nasceu homem. Não, mas ela não nasceu homem, ela sempre foi o que ela é, né? Então, tipo assim, como se trans... Nossa, é muito linda, nem parece que é trans. Oi, como assim? Trans teria que parecer o quê? É trazer o olhar da sociedade para a beleza trans. Exatamente. Né? A valorização da identidade e da pessoa humana que nós somos, né? E aí, tipo assim, eu disse para elas, nós, enquanto concurseiros, né, ali como parte da TMS, presidente de honra que eu sou, que é a responsável pelo concurso, dizer assim, nós não temos candidata, né? Nós não temos tendência para nenhuma, nós temos candidatas, e a nossa tendência principal é a valorização e a humanização das pessoas trans. E entender, né, Cris, que todas ganham, né? Todas sim, são sim, vencedoras sim. pelo ato, porque também é um ato político, sim, né? Sem dúvida. O desfile, ele é um ato de dizer, eu estou aqui, eu existo, me respeitem, olhem, né, o ser humano que eu sou. Sim. Então, muito mais que um desfile de beleza, né, de vestidos, de saltos, é um desfile também de valorização. E aí, no sábado, tem um evento, né, que a gente... É um evento de diversão, mas também é um evento de ato social, político, de militância, né, que é a parada LGBT. A parada, aqui a gente chama de parada da cidadania LGBT, né, e show da diversidade. Por que da diversidade? Porque não é só artista que canta, né, não é só vocalista, não. Você vai ter lá drags, você vai ter lá artes, né, de show de performance, você vai ter DJ, você vai ter... Enfim, e diga-se de passagem, agradecer já antecipadamente a toda a organização, o Deco, né, o Thaleson, o Léo, a Elô, que é a nossa presidente, né, a Micaela, que é minha assessora, que correu bastante para que as coisas acontecessem nesse período aí que eu estou de férias, correndo atrás das autorizações, dos documentos, de tudo, né, a Ariel, a minha equipe toda. E dizer assim... É muito gratificante quando você vê pessoas se somando, né? É claro, a gente tem algumas pessoas que só pensam no glamour, só liga para saber se vai ter trio, se vai ter banda, se vai ter isso, vai ter aquilo. Poxa, a gente vai ter lá inúmeros artistas
todos gabaritados, todos capacitados, que de alguma forma sempre militam, dando o seu papel artístico na militância, né? Seja de graça, seja só com o passe de ônibus, só com o Uber, né? Não que eles não mereçam, não que não tenham, né? Não tenham que ser valorizados, mas diante do tamanho do evento e por ser algo para a comunidade, todos ali se dispuseram sem estar recebendo nenhum centavo. Então a gente tem mais é que agradecer a todos, eles são as estrelas desse evento. O evento em si, a ideia principal é a gente ir às ruas, reivindicar direitos, né? Falar da nossa existência, né? Valorização da pessoa humana LGBT, mas também, claro, no final a gente quer um pouco de diversão. Né? São quantos anos, Cris, desse evento? De 2000... Então, tirando a pandemia, né, nós estamos indo para o 29º ano. Nossa, porque já era para ser o 20º... 29º. É isso mesmo, 20º, tá certo. Então, e aí você toca nesse ponto que é fundamental. Desculpa, 29º não, 19º. 19º. Porque são 19... 19 anos, tá certo, é isso mesmo. E aí você toca num ponto fundamental que a gente já falou outras vezes aqui, a questão da valorização do artista, né? Porque a gente vai ter também nesse evento vários artistas, né? E artistas também LGBTs ou héteros, enfim, mas que precisam ser valorizados, que precisam ser reconhecidos como artistas, né? Seja na dança, no canto, enfim, que precisam ser reconhecidos. E você abrir o espaço do palco de uma parada de cidadania LGBT é dizer também que essas pessoas estão ali e que precisam ser reconhecidas através do seu talento. Esse evento, ele é um evento que também é organizado, né, pela associação, então ele também é um ato, né, político, social, de militância, e através desse evento a sociedade em si precisa entender que é um evento para a família, né? Então, assim, não é só um evento para LGBT, é um evento para a família, para a sociedade, né? Como as pessoas vão no carnaval e se divertem, e também o carnaval também é um espaço social e político, né? A parada da cidadania também é um espaço para a família, né? Não, sim, sem dúvida, né? Assim, claro, o carnaval, bem diferente do que é o objetivo da parada, ele tem o seu cunho social, político, ideológico cultural, né? E que inclusive gera muita renda. Senão não se fazia tanta questão da sua existência, né? A parada também não é diferente. Tudo bem, ela não tem o mesmo vínculo, o mesmo cunho, né, cultural de um carnaval. Mas ela tem todo um processo histórico, desde ali da guerra de Stonewall, onde se inicia, né, toda uma guerra urbana em favor dos direitos das pessoas LGBT que foram ali massacradas, mortas, né, apanhava da polícia e tal. E também em memória de todos aqueles que deram sangue, que deram a vida em nome desse movimento, né? A época daí de período de ditadura, né? Os primeiros movimentos, Lampião de Esquina, Grupo Somos, que todo mundo imagina que o primeiro grupo LGBT do país seria o Grupo Gay da Bahia. Não, ele vem bem depois, né? Existe todo um processo histórico de período de ditadura, de perseguição, porque existe um jornal e um movimento chamado Lampião de Esquina, que fazia denúncia ao governo militar, aquela coisa toda, e oposição mesmo, né? E hoje o movimento se expandiu, tanto que era chamado de MHB, Movimento Homossexual Brasileiro, depois Movimento GLBT. Aí não, por questão de coerência e por respeito às mulheres lésbicas, que também sofrem violência dentro do movimento, por causa do machismo imperante, né, da questão do homem gay, branco, bem-sucedido, aquela coisa toda, coloca-se o L na frente para... Né? Aí a gente até brincou, falou, mas se for assim, então vamos colocar o T primeiro, porque as trans estão lá na ponta do iceberg, que mais sofre violência. Uma trans sai na rua, por exemplo, ela já só de ir na padaria já está fazendo militância, né? Sim, então é desse estilo. E aí a parada tem esse viés, estão todos convidados, a concentração será na Praça do Rádio Clube, às 14 horas do dia 23, vai ter a caminhada, recebemos a resposta dos apoios, vamos ter trios elétricos, né? Vai ter, inclusive agradecer aí o vereador Tabosa, né? Que nem é candidato a nada, mas por ter doado lá um trio, não é um triozão, mas é um trio maravilhoso que vai poder nos atender também.
a Prefeitura de Campo Grande, o Estado, por estar colaborando, né? Como eu já disse, e todas as pessoas que estão imbuídas aí nesse segmento, assim como o MIS também. Agradecer a Paulinha Martinelli de Três Lagoas, Patativa, que vai estar lá fazendo a coreografia, Priscila Portilho, todas as pessoas que estão imbuídas, participando também do MIS. Rafa Spear, que sempre está fazendo show aí, né? Muitas das vezes colaborando sem cobrar nada. É isso. Agradecer a todos. É um evento, né, que ele movimenta a economia também. Claro. Né? Vão vir várias pessoas do interior do estado para prestigiar o evento, né? Então, querendo ou não, é um movimento que mexe aí com a economia. É hotel, é peruca, é maquiagem, é roupa, é figurino, né? O centro em movimento. Enfim, né? Então, eu lembro que houve uma discussão uma vez na Câmara de Vereadores, não vou citar nomes aqui, né, dessas pessoas infelizes, que até então tinha mandato, de falar que queria aprovar um projeto na Câmara para acabar com a parada. Né? Porque, segundo eles, que era uma baderna e atrapalhava o centro. E a melhor resposta veio quando o jornal foi entrevistar os empresários. E os empresários falaram muito pelo contrário. Ao contrário, no dia da parada é o dia que a gente mais vende. Os comerciantes, eles aderem, né, à sim, manifestação, sim. Colocam a bandeira, abrem as portas. Os funcionários fazem fila na frente dos estabelecimentos para agradecer. Joga confetes. Né? Joga confetes. Nem sempre foi assim, né? Já houve lá no começo de jogar em balde d'água, de xingar, fechar as portas, essa coisa toda. Hoje não. Tem muitos estabelecimentos que decoram as suas vitrines com as cores do arco-íris, né? Acenam. Outros fazem tipo como fosse torcida na frente da loja, essa coisa toda. Então é muito interessante. Você falando assim, Cris, a gente volta lá também naquela frase assim, né? Hoje as coisas estão mais fáceis de alguma forma, às vezes até está. Mas para as coisas chegarem no processo que está hoje, muitas pessoas passaram por questões de sofrimento, muitas travestis, gays foram mortos, né? Foram vitimizados, para a gente chegar hoje nessas conquistas, né? Nesse amontoado de conquistas que a gente já tem, né? A comunidade LGBT já tem, né? Eu só, assim, não é uma correção, mas eu sempre uso vitimados, porque assim, né, nós não somos vitimizados, porque senão dá a impressão que nós estamos nos vitimando. Não, nós somos vitimados mesmo pela violência, pelo preconceito, né, pela discriminação e inclusive assassinatos. E as pessoas sempre costumam dizer, mas morre gente, morre pai de família todo dia, morre isso, morre aquilo. Sim, assim como eu já vi gente falar, mas branco também morre, não é só negro. Só que a maioria dos brancos não estão nas periferias. Não é nos condomínios de luxo onde acontecem os tiroteios, né, entre criminosos e polícia. Não é nos condomínios de luxo onde as crianças deixam de estudar porque está acontecendo chacina, etc. e tal. Então, é nesse estilo. A mesma coisa a comunidade LGBT. Morrem muitos héteros? Morrem, mas por coisas banais, por outras situações, não em decorrência da sua sexualidade. E a violência contra a pessoa LGBT, ela tem um toque de crueldade, né? Sim, sempre. Principalmente, sempre, né? A gente vê mortes terríveis aí, né? De pessoas inocentes que estão perdendo a vida por conta da crueldade. Agora, recente, em Três Lagoas, por exemplo, o caso de um rapaz que estava saindo de uma festa e começou a ser espancado por pessoas que, inclusive, fazem lutas, né, de artes marciais. E se não fosse um guarda da rua que passou e interveio, ele poderia estar morto. Né? Todo cheio de hematoma, teve fraturas e tudo mais. Uma pessoa, inclusive, instruída pelo jeito, pela forma como se coloca e fala, é muito bem instruído, estudado, só que isso não evitou dele sofrer essa violência, de sofrer essa... E me vem um start agora, Cris, que eu participo de alguns eventos que vocês realizam, a importância da família, né, nesse processo, né? A gente tem esses projetos, essas organizações Mães pela Diversidade, né? E são mães que estão aí junto com seus filhos lutando, né? Também Sim. defendendo a identidade, a sexualidade, o gênero dos seus filhos, né? Sim, sem dúvida. Eu penso assim, quando a gente fala em família, independente se é famílias homossexuais ou se é heterossexuais, a formação desses filhos, independente também se são adotivos ou se são biológicos, é super importante que os pais façam todo o acompanhamento. Nós estamos vivendo um momento agora que eu falo de sexualização. Quando eu falo de sexualização, cada vez mais
mais prematuro. Seja na questão da homossexualidade ou da heterossexualidade, porque as pessoas sempre costumam querer jogar na conta dos LGBTs a sensualização ou a sexualização da criança ou do adolescente, ou como se nós fôssemos, né, pessoas pervertidas e tal, mas a gente sabe que os atos, os maiores índices de pedofilia, de violência, de sexualização, de crimes com crianças e adolescentes acontecem principalmente entre casais heterossexuais, em família intra-heterossexuais. Então, não é uma acusação, são constatações e que a gente precisa, enquanto pais, independente de ser hétero, independente de ser homo, independente se essa criança ou esse adolescente tenha também tendências homossexuais ou heterossexuais, os pais precisam ter mais controle, mais responsabilidades com relação a esses filhos. Conversar mais sobre sexualidade para que ele não aprenda de forma errônea lá fora. Não é ensinar a fazer sexo, é falar dos riscos, dos problemas enfrentados e as maneiras, né, que ele pode se prevenir, inclusive de abusos, inclusive de pegar um IST, né, etc. e tal. Outra coisa é a questão, por exemplo, do acolhimento. Porque um filho rejeitado, como homossexual, uma lésbica, uma trans, por exemplo, pode ter certeza que a rua, né, a prostituição, o cafetão, o traficante, todos vão se convalescer, né, de maus sentidos para poder coaptar essa pessoa para o mundo do crime, para o mundo, né, subalterno que aí está disponível, né? Então, se os pais não acolhem, se a família não acolhe, quem vai acolher? Né? E super importante deixar claro, independente se os pais são héteros ou homo, a sexualidade dos seus filhos não vai seguir a padronização dos pais. Então, que respeite aquilo que o seu filho ame-o e abrace e acolha para que eles sejam cidadãos de bens, cidadãos, né, com responsabilidade social, com respeito ao próximo, humanizados e que não independe da sua sexualidade, da sua cor de pele, da sua religião. É isso. Cris, a gente está aqui já nos momentos finais do nosso podcast, já encerrando. É um assunto que ele vai gerando outros tantos assuntos, a gente passaria o dia inteiro aqui falando, mas eu acho que você entregou, né, o propósito da entrevista, a sua mensagem e de disseminar, né, esse mundo de possibilidades que existe, né, através do respeito, do amor, da partilha e do olhar, né, do olhar atento. Sim. Né, porque quando você passa a olhar o outro, né, de uma forma respeitosa, você está respeitando ele, a família, os amigos, enfim, a sociedade que está ali envolvida em volta dele. E essa questão da luta LGBT é uma questão que ainda precisa avançar muito, né? Já avançou muito, mas ainda precisa avançar muito, e que graças a pessoas como você e como outras tantas pessoas, até algumas já falecidas, né? O movimento LGBT aqui no estado, aqui em Campo Grande, ele permanece firme, permanece forte, né? E cada vez mais em crescimento, né? Infelizmente a gente tem os prós e os contras em todos os lugares, né? Eu sempre costumo brincar, falar assim, existe meio que uma crise stefnofobia, tanto dos próprios homofóbicos, transfóbicos, como às vezes dentro do próprio movimento, algumas pessoas que infelizmente, ao invés de serem militantes, tornam-se militontos, né? Mas eu posso dizer que eu continuo firme, enquanto Deus me der saúde, vida e esperança, eu vou estar trabalhando. Talvez não tão afinco, porque eu acredito que tem outras pessoas novas que estão chegando, mas naquilo que eu puder estar sempre contribuindo, seja no meu conhecimento jurídico após me formar, seja da minha vivência de conhecimento mesmo de militância, né? E dizer que tolerar, aceitar, eu não gosto muito de trabalhar com a percepção da aceitação, porque eu também não aceito muita coisa. Então, isso, né, tolerar, aceitar é uma questão de condição de cada um. Agora, respeitar é uma obrigação de todos. Sim. Né? E aí eu trabalho com essa perspectiva. Eu posso não concordar. Tipo, às vezes até sou um pouco arredia. Tá? Alguns podem entender como grosseiro quando eu falo determinados assuntos. E eu bato o pé e falo, não sou obrigado. E não sou mesmo. Agora, isso não quer dizer que eu não respeite.
né? Tipo assim, olha, eu posso não concordar. Tem coisas... E isso é normal do ser humano. Ninguém concorda com tudo. Eu acho que se a pessoa chega pra você dizendo que concorda com tudo, que todo mundo é lindo, que é amigo de todo mundo, ela é falsa. Tá mentindo, né? Isso é real, né? Mas eu trabalho com a percepção do respeito. A partir do momento que há o respeito, a gente tem uma sociedade mais igualitária. Porque perfeita, eu acho que a gente... Tá difícil enquanto humanos, né? Bom, deixar aqui, né, alguns pontos que você passou pra gente. Espaços, né, que estão lá acessíveis a todas as pessoas, como a Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul, a Subsecretaria, né, LGBT do Estado, a Coordenadoria Municipal LGBT aqui de Campo Grande. Você, né, enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto militante, coordenadora. E também, né, voltar a lembrar, né, a gente tem hoje um grande evento, o Mister Trans, né, lá no Glauci Rocha, às 19 horas. Temos semana que vem, na sexta-feira, dia 22? 22. Dia 22, o Miss Trans do Estado, né, com concorrentes aí do Estado inteiro, como um evento que é mais do que um evento de beleza, é um evento de militância. E no sábado a gente fecha com chave de ouro esse mês, né, que é o mês de orgulho, né, LGBT, com a parada da cidadania LGBT e o show da diversidade. E só um recadinho rápido, porque também saiu Fica à aqui. vontade. Tava esperando, na verdade, confirmar. Acho que vai ser no Laricas Bar, ali na Antônio Maria Coelho. Deixa eu achar aqui. Vai ter o Cinebar. Que dia? Vai ser dia 20. Então, metade da semana que vem, quarta-feira, por aí. Dia 20 vai ter o Cinebar no Laricas Bar, na rua Antônio Maria Coelho, 1663, na Vila Planalto. Gratuito também? Gratuito também. Então, todos os eventos gratuitos. Não, desculpa. Essa entrada é 1 quilo de alimento não perecível que será direcionado. Isso. Ou então R$5. Tá? Será direcionado lá para Casa Satine. Né? Casa Satine, que é um espaço Isso, também, que tem acolhido, feito bastante eventos aí para acolhimento da população LGBT. E é isso, tá? Então e eu vou estar lá nesses vídeos também, porque o Cinebar vai passar vídeos de história da comunidade LGBT, do Estado e tal. Muito legal. Mais um espaço de valorização. Isso. Cris, para encerrar, queria que você tirasse aqui uma mensagem do nosso potinho de inspirações, que você lesse pra gente. Então vou chacoalhar. Pode chacoalhar, que é meio cabuloso esse potinho. Vou chacoalhar, não vou olhar, vou pegar um na mão e devolver o resto. Vamos ver. Vamos ver, pronto, tá aí. Vamos ver a mensagem do dia com Cris Stephanie. Eita! A vida é um combate, aceita-o. Nossa! É uma boa mensagem, né? Opa! Cris, deixar aberto para você fazer seus agradecimentos em nome da Rádio Jara, do podcast Enfoque CG, dizer da nossa gratidão de te receber aqui, conte conosco e que você continue essa trajetória linda que você tem há tantos anos aqui em Campo Grande, no estado e no Brasil, né? Nando, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, a rádio, a você. Bom, a gente já foi e continua sendo companheiro também de trabalho, mas antes de tudo dizer da pessoa importante que você é também para o movimento. Eu mesmo estando pouco, você está vendo minha voz, esse período do ano, para quem tem rinite, sinusite, bronquite, tudo que é it, né? Mas eu fiz questão de vir, apesar de também estar de férias, estou trabalhando mais do que não tivesse. E é isso, eu vim justamente pela importância de divulgar as ações, de dizer o quanto que é importante a gente estar unido por uma única causa, né? Sabemos que a causa maior é o ser humano, independente de quem seja, da cor da pele, se é magro, se é gordo, se é preto, se é branco, alto, baixo, né? De qual religião seja, não interessa, de matriz, evangélico, católico. O ser humano é o mais importante nesse processo. Mas como existem as suas especificidades, cada um se identifica mais ou menos com um determinado segmento. E óbvio que o meu sempre foi os direitos humanos pautado na questão do combate à violência e à humanização das pessoas LGBT, né? Essa questão do respeito aos direitos humanos. Então, é isso, dizer que ninguém, como eu falei antes, ninguém é obrigado a aceitar nada, mas é obrigado a respeitar, né? Fernando Pessoa já dizia, né,
que o sexo é o amor essencial, né? O sexo é um acidente, pode ser igual ou diferente. Então, a gente tem aí essa premissa de que não interessa. O importante é as pessoas serem felizes e se amarem. Onde existe amor, não tem espaço para o ódio. Então, fica aí a nossa mensagem. Gente, vamos ficando por aqui. Meu muito obrigado. Um sábado excelente para você aí na sua casa, com a sua família, com os seus amigos. Aproveite os eventos, a maioria gratuito. E é isso. Finalizamos esse programa. Um beijo, meu muito obrigado e obrigado, Cris. Que tchau, tchau.